Bom, pessoal, começando nossa reunião semanal de alocação notícias de produtos, primeira reunião de novembro, começando com cenários e notícias, começando primeiro com o Brasil. Bom, acho que o destaque da semana passada não tem como ser diferente, se concentrou na operação conjunta entre as polícias militares e civil do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho no Complexo do Alemão. A gente já começou a ver muita politização em cima disso, que a gente vai falar um pouco abaixo. Destaques da agenda econômica dessa semana. Ontem saiu o PMI industrial por S&P Global, veio em 48,2, né, abaixo de 50, sinalizando uma retração do crescimento econômico. Terça-feira saiu produção industrial anual, com um aumento de 2%, mas em compensação, na produção industrial mensal, uma queda de 0,4%. Quarta-feira sai PMI composto e de serviços, também por S&P, e decisão do Copom, que o mercado como um todo precifica a manutenção do juro em 15%. Então, o mais importante vai ser a ata e o discurso para ver o que o Banco Central sinaliza. Hoje de manhã, o Haddad participou de um evento, fez ali alguns pronunciamentos, falou que se ele fosse membro do Copom, ele já iniciaria a corte de juros, a inflação está controlada, convergindo para a meta, e que uma sinalização de que a economia está indo bem é que a oposição não tem falado sobre isso, né? Então, o Lula já vem fazendo alguma pressão em relação a corte de juros, agora o Fernando Haddad também veio e fez. Quinta-feira sai produção e venda de veículos, que é sempre um dado também que deve corroborar o resultado do PMI industrial que saiu ontem, e também balança comercial de outubro, e sexta-feira sai GPDI e produção, preço ao produtor. Aí trouxe aqui primeiro três manchetes falando um pouco mais sobre fiscal, né? Então, a Haddad promete que o governo Lula entregará melhor resultado fiscal desde 2015. E aí, duas manchetes mostrando talvez um pouco do porquê que isso acontece, né? Então, primeiro ali, Câmara aprova parte das medidas da MP do IOF, com impacto estimado em 20 bilhões. Então, assim, aumento arrecadatório. A principal questão aí, que a estimativa é que a captação de recursos seja muito acima da projeção com a MP, é que o governo vai permitir que as pessoas atualizem o valor dos imóveis, que é uma coisa que todo mundo deixa meio defasado na declaração do imposto de renda e etc., em troca da aprovação da MP do IOF. Você vai poder atualizar ali o teu valor patrimonial sem ser prejudicado por isso, em troca da MP do IOF. E aí, ali embaixo, né, fala ali, ó, texto relatado por Juscelino Filho recria ações de controle de gastos como mudanças no pé de meia. Né? Então, o pé de meia, no ano de 2025, ele está totalmente fora do orçamento, e uma das questões da MP é colocar isso dentro do orçamento, ali na pasta de educação. Então, consequentemente, se você vai ter parte do recurso destinado ao pé de meia, você vai ter uma diminuição do investimento em educação, né? Então, para esse ano, o pé de meia está fora do orçamento, o que facilita você ter um resultado fiscal, e também a Câmara aprovou projeto que tira da meta fiscal gastos de 5 bilhões com defesa. Então, tem muita coisa que está sendo manobrado ali para fora do orçamento, e aí, de fato, você consegue ter um resultado fiscal melhor. Aí, jogando para essa parte, tanto do confronto da polícia, quanto com a politização disso, saiu uma matéria no The Guardian, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, a LERJ, acabou de apresentar uma proposta criando um bônus de 10% a 150% do salário para policiais que conseguirem conter o crime organizado, né? Está sendo chamado aí de bônus do Velho Oeste. É uma política que já existiu na década de 90 e aumentou muito o número de homicídios, né, por parte da polícia. Faz todo sentido. Então, mostrando um pouco a repercussão disso, né, acabou de ter essa investida, e aí já começa vários projetos de leis e etc.
Aí trouxe aqui CPI, facções como terroristas, entende a disputa entre oposição e governo no Congresso. Então, a oposição quer muito que as facções criminosas e o crime organizado seja enquadrado como terrorismo. Isso aumentaria a pena, isso melhoraria a articulação entre governos estaduais e a União, né, o governo federal, mas, ao mesmo tempo, isso abre brechas e dá um respaldo para uma intervenção exterior, como a gente está vendo os Estados Unidos ali começando a bater navios ali no mar perto da Venezuela e começando também uma opressão ali mais política sobre a Colômbia, muito em cima dessa questão de narcoterrorismo, né? Então, a situação está querendo fugir um pouco desse enquadramento, justamente para manter uma autonomia e uma soberania, e a oposição tem usado disso para talvez tentar um fortalecimento de uma intervenção internacional. Uma coisa que é interessante é que um dia antes da operação no Rio de Janeiro, sendo que o secretário de Segurança do Rio de Janeiro é um cabresto do Flávio Bolsonaro, né, que é deputado pelo Rio de Janeiro, um dia antes da ação, o Flávio Bolsonaro falou: o Trump tem que trazer aqui um porta-aviões para a Baía de Guanabara, porque está muito insustentável o crime organizado no Rio de Janeiro. E aí no dia seguinte você tem a ação, e tiveram algumas outras coincidências assim que vão muito nessa linha. Aí trouxe aí, né, Tarcísio defende enquadrar facções como terrorismo, que é um pouco na mesma linha de cima, né, da oposição, desse enquadramento como terrorismo e toda a brecha que isso permite. Uma coisa só que é curiosa é que a partir do momento que o crime organizado ele é enquadrado como terrorismo, a competência deixa de ser uma competência estadual e passa a ser uma competência federal. Então é uma coisa um pouco... Você vê que é muito politização por conta disso, porque obviamente que a oposição não gostaria que fosse competência da União, né? O Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro, tem se vangloriado muito em relação à operação, e se fosse terrorismo, quem faria toda a operação e teria todo o mérito ou o demérito seria a União, né? Aí, comissão da Câmara marca a votação da lei antiterrorismo para essa terça. Então, assim que teve a invasão, esse assunto veio em pauta, que também mostra muito quão complexo e quão mal estruturado é o nosso legislativo, né? Porque foi só ter a operação que no dia seguinte surgiram 3 projetos de leis para tratar o assunto. Então, das duas, uma, ou esses projetos já existiam e não foram apresentados porque são um bando de incompetente, ou esses projetos foram feitos a toque de caixa, que em um dia fizeram projetos de lei para tratar coisas muito complexas. E aí, por fim, Quest, 72% dos moradores do Rio querem que facções sejam tratadas como terroristas. É uma questão também que cabe discussão, como as pessoas mais próximas a toda essa tragédia têm uma visão muito mais pró-polícia do que a esquerda intelectualizada, que assiste tudo de longe, fica dando pitaco sobre segurança pública, mas não está ali vivendo o dia a dia de tudo isso. Então, acho que esse vai ser o tema de 2026, dessa campanha eleitoral. A esquerda, historicamente, tem dificuldade para falar sobre segurança pública. É nítido o crescimento do discurso mais de direita nas classes mais populares, né? E a gente pode ver que no dia seguinte a todo o fato ali dentro do Rio de Janeiro, a Igreja Universal estava ali dando apoio, distribuindo comida, né, dando todo esse amparo que o Estado não dá, né? Então, muitas vezes a esquerda se mantém nesse discurso um pouco mais ideológico, do social, do bandido como vítima da sociedade, etc. E a própria população e a própria sociedade, principalmente os mais carentes, já não tem essa visão, né, que mostra uma descorrelação e uma falta de bom senso da esquerda, que vai se ver nesse checkmate, né, de, popularmente o discurso que tem sido fortalecido falando de uma maneira extremista, é o bandido bom, bandido morto. A esquerda nunca pode falar isso, porque a base inteira dela
é uma base mais dos direitos humanos e etc. Então, a direita tem encurralado a esquerda nessa questão e a gente viu uma pequena queda de popularidade por conta dos discursos do presidente Lula e um crescimento significativo do apoio à operação do Cláudio Castro. Bom, a gente teve divulgação do Boletim Focus ontem, a gente já está muito perto do final do ano, né? Então a tendência é de fato ver uma estabilização aí nas projeções, então uma queda de 4,56 para 4,55 no IPCA desse ano, e manutenção de PIB em 2,16, câmbio em 5,41 e Selic em 15 dos outros indicadores. Para 2026, manutenção de todos também, então projeção de inflação em 4,20, PIB em 1,78, câmbio em 5,50 e Selic em 12,25, e 2027, queda de 3,82 para 3,8 na projeção de inflação, uma alta de 1,83 para 1,9 no PIB, manutenção em 5,50 para o câmbio e 10,50 aqui para a Selic. A gente estava falando isso um pouco antes de começar, né? O Gu entrou um pouco antes aqui e falou, pô, quando é que será que cai esse juro e tal? O mercado como um todo precificava corte de juros já para a primeira do ano que vem. Eu, sinceramente, acho que isso não deve acontecer, mesmo com pressão do governo e etc. A tendência é um aumento aí de impressão de dinheiro, de benefício e etc. Então, e o Galípolo tem se mantido muito comprometido com o mandato à frente do Banco Central. Bom, a gente começou na semana passada divulgação dos resultados do terceiro TRI, né, das empresas listadas na Bolsa. Essa semana a gente vai ter bastante resultado. BB Seguridade saiu ontem, veio um resultado acima da projeção e com alta em relação ao resultado anterior. A gente vê até as ações do Banco do Brasil dando uma melhorada na performance por conta de BB Seguridade. E aí trouxe os resultados que a gente ainda terá ao longo da semana, grifados em vermelho, as principais ações que a gente monitora aqui. Então, Itaú, Klabin e Prio, né? Klabin já saiu agora cedo. Aura Minerals também sai hoje. Aí depois a gente tem Eletrobras, Engie, Minerva amanhã. E Petrobras, Suzano e Tupi no dia 6. Bom, internacional, acho que o destaque da semana passada se concentrou no corte de 25 bips nos juros pelo Fed, né? Caiu aí para a faixa de 3,75% a 4% ao ano, mas apesar dos discursos, o presidente Jerome Powell, ele foi muito mais conservador do que o esperado, falou que é bom o mercado não esperar um corte adicional em dezembro, apesar da gente ver um aumento uma diminuição no aumento de criação de novos empregos, uma inflação também um pouco mais resiliente, e tem toda a questão do shutdown, que é um grande problema para os Estados Unidos, né? Não existe uma aprovação ainda no orçamento do ano que vem, diferente do que acontece no Brasil, que ano passado, né, a gente teve a votação e a aprovação do orçamento só no começo desse ano. Nos Estados Unidos, enquanto você não tem a aprovação do orçamento, você começa a simplesmente trancar os cofres públicos e cortar gastos, então tem não pagamento de funcionário público e etc. E a questão orçamentária dos Estados Unidos também vai muito em relação aos juros, né? Então isso também estimulou um corte do Fed. A partir do momento que o juro é muito alto, que a sua dívida começa a crescer a uma taxa muito significativa, você começa a ter um problema fiscal. Destaques aqui da semana: ontem saiu o PMI industrial dos Estados Unidos em 52,5, então acima dos 50, mostrando ainda uma saúde econômica. Quarta-feira a gente tem PMI composto de serviços, né, que vai sair para praticamente todos os governos, e também encomendas à indústria. Quinta-feira tem pedidos contínuos e iniciais por seguro-desemprego e produtividade do setor não agrícola, e sexta-feira tem tanto expectativa de inflação quanto confiança do consumidor pelo Fed de Michigan. Na zona do euro, ontem saiu o PMI industrial em 50, quarta-feira saiu o composto de serviços, também saiu o PPI e confiança do consumidor, e quinta-feira sai vendas no varejo. Aí trouxe aqui como destaques, né? Primeiro, o shutdown entra no 35º dia e pode se tornar o mais longo da história. O Congresso americano ali está muito polarizado em relação a isso. Existe muita crítica das políticas econômicas do Trump,
que leva aí para essa segunda manchete, que alguns republicanos no Congresso já têm se unido aos democratas em algumas votações, tentando frear esse ímpeto aí dessas guerras comerciais do Trump, principalmente por conta da carne, né, que a base pecuarista, o produtor rural americano, ele é muito republicano e tem sofrido com essas guerras tarifárias norte-americanas, que tem, por exemplo, aumentado recentemente as importações da Argentina. E uma coisa que é curiosa é o Brasil aumentou significativamente as exportações para a Argentina e a Argentina aumentou as exportações para os Estados Unidos. Inclusive fez parte daquele acordo do Trump com o Milei de um apoio de 40 bilhões ali do governo norte-americano para o governo argentino. E aí mostrando também um pouco essa questão de talvez uma sinalização de insucesso da política comercial do Trump. Ele voltou um pouco atrás ali na reunião com Xi Jinping, né? Teve uma redução de tarifa de 57% para 47% dos produtos importados da China, com 3 contrapropostas, vamos dizer assim. Uma é a volta da importação de soja norte-americana, o que é ruim para o país, para a nossa balança comercial. A outra é a questão das terras raras, da China não bloquear a venda e o processamento de terras raras para outros países. E a outra vinculada ali ao controle sobre um fentanil, que é base aí para algumas drogas que o Trump tem puxado muito aí nessa questão dessa guerra contra as drogas. Bom, os dados de inflação ainda não foram atualizados, vou atualizar quando a gente tiver o IPCA de outubro,